A manhã começou como qualquer outra na colônia Nevuek. Os agricultores cuidavam de suas plantações nos biodomos. As crianças riam enquanto caminhavam para a escola. Os trabalhadores viajavam de bonde até as instalações de mineração. Durante 15 anos, os humanos de Próxima Centauri construíram uma comunidade violenta. 50.000 pessoas chamaram este lugar de lar. Sofia Martinez estava na janela do centro de comando. Como tenente de segurança da colônia, ela aproveitava esses momentos tranquilos antes do seu turno. A estrela anã vermelha lançou um brilho laranja pela paisagem. Ela tomou um gole de café e acenou com a cabeça para os técnicos que monitoravam os sistemas da colônia. Tenente, temos uma nave não identificada se aproximando, disse Allen, o jovem operador de radar. Sua voz tremeu ligeiramente. Sofia mudou-se rapidamente para o seu posto. Origem: desconhecido. Não está transmitindo nenhum código de reconhecimento. Ela apertou o botão de comunicação. Embarcação não identificada. Esta é a colônia Nevuek. Por favor, identifique-se. Nenhuma resposta veio. Envie o alerta para a Terra. Sofia ordenou. Siga o protocolo. Antes que Allen pudesse enviar a mensagem, mais 3 navios apareceram no radar. Eram embarcações enormes que superavam qualquer coisa na frota da Terra. Eles estão implantando embarcações menores, disse Allen. Centenas deles. Sofia deu o alarme para toda a colônia. Todos os cidadãos, esta é uma emergência de nível 1. Vá para os abrigos designados imediatamente. Isto não é um exercício. Os navios desceram pela fina atmosfera. Eram elegantes, com cascos curvos que refletiam a luz alaranjada do sol. Sofia nunca tinha visto o desenho deles antes, mas reconheceu a intenção deles. Estes eram navios de guerra. Almirante Jetney Clark, do Comando da Terra, disse ela, com a mão firme apesar do coração acelerado. A tela de comunicação ganhou vida, mas apenas a estática apareceu. Eles estão nos bloqueando, disse Allen. A primeira explosão abalou o centro de comando. A poeira caiu do teto. Lá fora, os navios menores dispararam contra os bairros residenciais. Gritos ecoaram pelos corredores. Precisamos evacuar. Sofia disse, leve todos para os ônibus de emergência. Mas já era tarde demais. As naves alienígenas pousaram em pontos estratégicos da colônia. As tropas foram despejadas. Seres altos, parecidos com insetos, com 4 braços e armadura brilhante. Eles se moviam com uma eficiência assustadora. Das telas do centro de comando, Sofia assistiu horrorizada enquanto os alienígenas cercavam os colonos. Não houve resistência. A colônia não tinha armas além das ferramentas básicas de segurança. Eram cientistas, agricultores e mineiros, não soldados. Uma voz crepitante veio de todos os canais de comunicação. O software de tradução lutou para acompanhar. Humanos da nova colônia de esperança. Você invadiu o espaço sagrado. A pena é a morte. O Império Croutiano falou. Sofia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Deve haver algum engano. Ela disse para ninguém em particular. Temos tratados com todas as espécies conhecidas neste setor. As execuções começaram metodicamente. Os alienígenas usaram algum tipo de arma de energia que não deixou sangue, nem marcas, apenas corpos caindo no chão. Homens, mulheres, crianças, não faziam distinções. Precisamos enviar uma mensagem para a Terra. Sofia disse. Ela puxou Alan de seu assento. Venha comigo. Eles correram pelos corredores traseiros do centro de comando em direção à área de comunicação de emergência. Esta estação tinha sua própria fonte de alimentação e comunicador de emaranhamento quântico, tecnologia que não podia ser bloqueada. Segure a porta. Sofia disse quando chegaram à área de comunicação. Ela digitou seu código de autorização com mãos trêmulas. A porta se abriu, revelando 3 dos alienígenas parecidos com insetos. Seus olhos compostos refletiam o rosto aterrorizado de Sofia. Correr! Ela gritou,
empurrando Alan para trás. O técnico do Yun não foi rápido o suficiente. A arma de energia zumbiu e Alan caiu. Sofia correu por túneis de manutenção que conhecia de cor. Ela chegou ao pequeno hangar onde a colônia guardava drones de amostragem atmosférica. Essas pequenas embarcações tinham sistemas básicos de piloto automático e suprimentos de emergência. Ao subir na menor nave, ela ouviu os alienígenas se aproximando. Ela ativou a sequência de lançamento e programou o tail e dirigiu-se para o posto militar avançado em Yoruba. A pequena nave disparou para cima através de um poço de manutenção. Do alto, Sofia viu toda a extensão do massacre. Toda a colônia foi cercada. Milhares de corpos jaziam nas ruas. A crueldade nos navios passou metodicamente de um distrito para outro. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a pequena nave avançava em direção à borda do sistema. Ela foi a única sobrevivente da colônia New Hope, trazendo a notícia de uma atrocidade que a galáxia nunca tinha visto. A Terra exigiria justiça e Sofia Martinez garantiria que a conseguissem. O quartel-general da Força de Defesa da Terra Unida fervilhava de atividade. As telas exibiam as mesmas imagens horríveis. As ruínas da colônia New Hope. 50.000 vidas ceifadas em horas. A tenente Sofia Martinez estava sentada na sala de instruções, com os olhos fundos devido à falta de sono. Durante 3 dias desde seu retorno, ela contou sua história repetidas vezes. O almirante William Clark caminhava na frente da sala. Seus cabelos grisalhos e rosto enrugado mostravam o peso da liderança. Isto não foi um acidente, disse ele. Isto não foi um mal-entendido. Isto foi genocídio. A sala ficou em silêncio. 20 dos principais líderes militares e políticos da Terra observaram as imagens das gravações dos drones de Sofia. A crueldade e o Império alegaram que nossa colônia violou o espaço sagrado, disse Laura Bennett, a chefe diplomática. Dizem que as execuções foram justificadas pela lei galáctica. O capitão Eric Johnson levantou-se. Com todo o respeito, isso é um absurdo. A colônia New Hope foi estabelecida após pesquisas minuciosas. Tivemos permissão do Conselho Galáctico. Eric era o capitão da UES Defiant, a nave mais nova e avançada da Terra. Aos 42 anos, ele conquistou respeito por sua abordagem equilibrada nas situações de primeiro contato. O capitão Johnson está certo. O almirante Clark disse, seguimos todos os protocolos. Este ataque não foi provocado. A presidente Vitória Russo entrou na sala. Todos ficaram em respeito. Sente-se, ela disse. Sua voz estava calma, mas seus olhos ardiam de raiva. Acabei de falar com o Conselho Galáctico. A maioria das espécies não está disposta a condenar abertamente a crueldade e o Império. Eles estão com medo, Sofia disse calmamente. Todos se viraram para olhar para ela. Você não viu seus navios. Suas armas. Eles estão muito mais avançados do que pensávamos. O presidente assentiu. O medo é um motivador poderoso. Os Crutianos dominam a galáxia há milhares de anos. Ninguém quer ser seu próximo alvo. Então a Terra está sozinha? Perguntou Ned Taylor, o especialista em comunicação. Não necessariamente, disse o presidente. Capitão Johnson, estou designando você e a Defiant para liderar nossa resposta. Eric assentiu. Quais são as nossas ordens, senhora presidente? Primeiro, verifique a conta do tenente Martinez. Segundo, reunir provas de que a nossa colônia não violou nenhum espaço sagrado. E terceiro, descubra a verdadeira razão por trás deste massacre. Laura Bennett falou. Devíamos tentar primeiro o contato diplomático. Deve haver Crutianos razoáveis com quem possamos conversar. Embora carregue grandes bastões, acrescentou o almirante Clark, o Defiant não irá sozinho. Estou enviando 3 naves adicionais como reforço. Não se trata de vingança. O presidente disse com firmeza. Trata-se de justiça. Nosso povo foi assassinado sem justa causa. Exporemos a verdade à galáxia. Eric olhou as atribuições da tripulação em seu tablet. Partiremos em 6 horas.
Tenente Martinez, junte-se a nós? Seu conhecimento em primeira mão será inestimável. Sofia hesitou, depois assentiu. Eu preciso ver isso até o fim. Quando a reunião terminou, Eric abordou Sofia. Tem certeza de que está pronto para isso? Ninguém culparia você por ficar para trás. Ela olhou para ele, seus olhos agora mostrando um fogo que combinava com o do presidente. Eu os vi morrer. Todos eles. Não estou apenas pronto, capitão. Eu sou necessário. No Defiant, Eric reuniu sua equipe sênior. A engenheira-chefe Olivia Reeves explicou as novas capacidades furtivas do navio. O oficial de ciências Daniel Wells mostrou os mapas do território Crueltian. O chefe de segurança, Ryan Cooper, descreveu os protocolos de defesa. A crueldade não sabemos que estamos vindo, disse Eric. Nossa vantagem é a surpresa e a determinação humana. Precisamos de respostas, não de uma guerra. Enquanto a Defiant se preparava para deixar a órbita da Terra, Eric ficou na ponte olhando para o planeta azul abaixo. Abra um canal para todas as naves terrestres, disse ele a Nathan. Canal aberto, capitão. Este é o capitão Eric Johnson. Hoje partimos para a missão mais importante da humanidade. Não buscamos a guerra, mas a verdade, não a vingança, mas a justiça. A galáxia assistiu em silêncio enquanto nosso povo morria. Agora veremos como a Terra exige responsabilidade. Ele fez uma pausa. Para a colônia New Hope, para a colônia New Hope, repetiu a tripulação. Os motores da Defiant ganharam vida, impulsionando a nave em direção às estrelas. A resposta da Terra havia começado. A Câmara do Conselho Galáctico era enorme. Milhares de representantes de centenas de espécies sentaram-se em assentos escalonados que se erguiam bem acima da plataforma central de discurso. O embaixador da Terra, Henry Davidson, ficou sozinho no centro. Seu terno cinza parecia simples perto das roupas elaboradas das espécies mais antigas. A evidência é clara, disse Henry, sua voz ecoando pela câmara. A colônia New Hope não estava em terreno sagrado. A afirmação do Império Creutiano é falsa. Atrás dele, telões mostravam mapas e pesquisas. O capitão Eric Johnson enviou esses dados do Defiant. Sua tripulação passou 2 semanas reunindo provas. O embaixador creutiano levantou-se do seu assento. Ele era alto e parecia um inseto, com 4 braços e olhos compostos. Seu tradutor de voz fez suas palavras soarem frias e mecânicas. A Terra é uma espécie jovem, disse ele. Você ignora a história galáctica. O espaço sagrado não é meramente físico. Ela existe em dimensões que você não consegue perceber. Muitos membros do Conselho concordaram com a cabeça. O Império Creutian governou por milhares de anos. A maioria das espécies tinha medo de questioná-los. Então expliquei isso, disse Henry. Ele fez sinal para mudar a tela. Agora mostrava comunicações creutianas interceptadas. Nathan Taylor quebrou seus códigos de criptografia. As mensagens eram claras. Os humanos se multiplicam muito rapidamente. A colônia deles foi um teste para suas defesas. A sua execução ensinar-lhes ao seu lugar. Gastes ecoou pela câmara. Os olhos compostos do embaixador creutiano brilharam de raiva. Isso é fabricado, disse ele. Os humanos são mentirosos primitivos. Eles são indignos da atenção do Conselho. Um velho e frágil alienígena levantou-se lentamente de seu assento. Sua pele era azul pálida e parecia brilhar levemente. A câmara ficou em silêncio. Os Celerans eram uma das espécies mais antigas da galáxia, conhecidos por sua sabedoria e neutralidade. Lembro-me de quando os creutianos fizeram o mesmo com as nossas colônias exteriores. Os Celerans disseram. Sua voz suave, mas firme. 300 anos atrás. Eles reivindicaram o espaço sagrado do Q2. Estávamos com muito medo de falar. Não ficarei em silêncio novamente. O embaixador Creutian apontou todos os 4 braços para o Celeran. Você esqueceu seu lugar, velho. Não, respondeu o Celeran. Você esquece o seu. 3 outros representantes se levantaram.
Eles eram de espécies menores, os ursins parecidos com os ursos, os maris aquáticos e os florins vegetais. O Império Creutiano destruiu nossa estação de pesquisa há 50 anos, disse o Ursin. Eles alegaram que nossa lua aquática violou seu espaço, acrescentou Marise. Eles queimaram nossa colônia de mudas sem avisar. O tradutor de Florin sussurrou, Henry olhou ao redor da câmara surpreso. Ele não esperava aliados. A Terra está com vocês, disse ele aos 4 representantes. E perguntamos, quem mais ficará conosco? A câmara explodiu em gritos. Algumas espécies exigiram ação contra os creutianos. Outros pedem cautela. Muitos permaneceram em silêncio, observando para ver qual lado venceria. No desafiador, Eric e sua equipe assistiram à transmissão do conselho. A engenheira-chefe Olivia Reeves estudou a tecnologia de seus novos aliados. Os ursins têm uma tecnologia de escudo incrível, disse ela. Os Marise têm sistemas furtivos que nunca vimos. Os Sileras entendem a biologia creutiana, e os Florins podem desenvolver naves que se auto-reparam. Podemos combinar essas tecnologias? Eric perguntou e Olivia sorriu. Dê-me 2 dias. Laura Bennett parecia preocupada. Capitão, estas espécies sofreram agressões creutianas durante séculos. Eles podem querer vingança, não justiça. Eric assentiu. É por isso que a Terra deve liderar esta aliança. Exigimos um julgamento justo e não execuções. Somos melhores que nossos inimigos. Sofia Martinez falou pela primeira vez em dias. Os creutianos nos chamam de primitivos, mas são eles que resolvem problemas matando. Isso nos torna a espécie avançada. Uma mensagem da Terra chegou. O presidente russo autorizou a Operação Justiça. O plano era ousado e perigoso. O desafiador entraria furtivamente no espaço creutiano para reunir mais evidências enquanto o embaixador da Terra mantinha o conselho distraído. Os creutianos acham que somos fracos, disse Eric à sua tripulação. Eles acham que aceitaremos nossas perdas e ficaremos quietos. Eles ainda não entendem os humanos. Ele sorriu severamente. Eles estão prestes a aprender. O desafiador moveu-se silenciosamente pelo espaço creutiano. Graças à tecnologia furtiva de Marise, a nave ficou invisível aos sensores inimigos. O capitão Eric Johnson estava na ponte, observando as estrelas passarem. Relatório de status, ele disse calmamente. Colocamos 15 relés de comunicação quântica, respondeu Olivia Reeves. A rede está quase completa. Esses dispositivos especiais permitiriam a comunicação instantânea através de grandes distâncias. Uma vez ativados, eles transmitiriam evidências para toda a galáxia, passando pela censura creutiana. Comandante Wells, como estava o progresso da sua equipe? Eric perguntou. Dungley Wells apareceu na tela de sua nave. Ele liderou um pequeno grupo que se infiltrou em uma base militar creutiana há 3 dias. Eles usavam trajes especiais baseados nos designs do Celerin que imitavam a biologia creutiana, enganando os sensores da base. Acessamos o banco de dados central deles, disse Dungley. O que descobrimos é pior do que imaginávamos, capitão. Explicar. O massacre em New Hope não foi apenas uma questão de território. Foi um teste. O rosto de Daniel parecia sombrio. Eles estavam testando uma nova arma biológica em nosso povo. As execuções foram apenas para esconder as evidências. Eric sentiu uma raiva fria crescer dentro dele. Uma arma biológica. Projetados para atingir espécies, os creutianos consideram menores, que são praticamente todos, menos eles. A doutora Amy Sutton, xenobióloga da nave, juntou-se à conversa. Com base nos dados enviados pelo comandante Wells, esta arma afetaria quase 70% das espécies do Conselho. Ele ataca marcadores genéticos específicos. Você pode baixar as especificações completas das armas? Eric perguntou. Já fazendo isso, Daniel respondeu. Mas precisamos agir rapidamente. Patrulhas de segurança passam a cada 20 minutos. Em outra parte do navio, Sofia Martinez estava sentada com Nathan Taylor, o especialista em comunicação.
Eles estavam analisando as transmissões culturais e militares creutianas. Há um padrão aqui, disse Sofia, apontando para uma série de mensagens. Eles não nos veem como uma ameaça. Eles acham que somos muito emocionais, muito imprevisíveis. Nathan assentiu. Eles valorizam a ordem acima de tudo. A sociedade deles tem hierarquias rígidas. Ninguém questiona os escalões mais altos. Essa é a fraqueza deles, disse Sofia. Eles não se adaptam bem a surpresas. O alarme do navio soou de repente. Ryan Cooper, diretor de segurança, correu para a ponte. Capitão, temos um problema. 6 naves de guerra creutianas acabaram de surgir do hiperespaço. Estão varrendo a área com sensores de varredura profunda. Eles nos detectaram? Eric perguntou. Ainda não, mas a camuflagem de Marise não resistirá a varreduras profundas por muito tempo. Eric tomou uma decisão rápida. Envie um sinal de extração de emergência ao comandante Wells. Diga a Olivia para se preparar para o salto de emergência. Laura, entre em contato com nossos aliados. Tudo aconteceu de uma vez. A equipe de Daniel correu de volta para sua nave, escapando por pouco da base Creutian. O desafiador ligou seus motores, preparando-se para funcionar. Capitão, eles nos detectaram. Ryan gritou. Os primeiros tiros creutianos atingiram os escudos da nave. A tecnologia Urson resistiu, mas o impacto abalou os desafiadores. Retorne o fogo, mire apenas nos sensores. Eric ordenou. Precisamos cegá-los, não destruí-los. As armas do desafiador dispararam com precisão, desativando o conjunto de sensores da nave Lead Creutian. Jump Drive pronto. Olivia relatou. Espere, disse Eric. Comandante Wells, nave se aproximando, 10 segundos para atracar. Ryan respondeu. As portas do compartimento de transporte se abriram. A equipe de Daniel correu para dentro. As portas se fecharam no momento em que outra explosão atingiu o navio. Salte agora. Eric ordenou. As estrelas ficaram borradas enquanto o desafiador escapava para o hiperespaço. Todos na ponte deram um suspiro de alívio. Daniel chegou carregando um cristal de dados. Temos tudo, capitão. Planos completos para a arma biológica, comunicações internas e mais alguma coisa. Ele fez uma pausa. Uma lista de planetas-alvo. A Terra está no topo, mas existem centenas de outras. Laura Bennett, que defendeu a diplomacia desde o início, olhou para o cristal com horror. Não se trata apenas de uma colônia. Eles estão planejando um genocídio em massa em toda a galáxia. Eric assentiu severamente. Leve-nos de volta ao ponto de encontro da Aliança. A galáxia precisa ver essa evidência. Ele olhou para sua tripulação. A Operação Justiça tornou-se mais importante do que alguma vez imaginamos. A Câmara do Conselho Galáctico estava mais lotada do que antes. A notícia se espalhou sobre as evidências humanas. Representantes de todos os cantos da galáxia vieram assistir. Mesmo as espécies que normalmente enviavam apenas observadores juniores tinham os seus mais altos líderes presentes. O embaixador da Terra, Henry Davidson, estava novamente na plataforma central. Desta vez, juntaram-se a ele os embaixadores dos mundos Celeron, Urson, Marise e Florin. Atrás deles estava o capitão Eric Johnson e sua tripulação. Honoráveis representantes, Henry começou. O que apresentamos hoje irá chocá-lo, mas deve ser visto. As telas se iluminaram com as evidências da equipe de Daniel. Os planos de crueldade e armas biológicas apareceram primeiro. A doutora M. Sutton explicou a ciência em termos claros. Esta arma tem como alvo marcadores genéticos encontrados na maioria das espécies que respiram oxigênio, disse ela. Seria indolor, mas total. Planetas inteiros morreriam sem um único tiro disparado. A câmara se encheu de sussurros preocupados. Em seguida veio a lista de alvos. Centenas de mundos marcados para limpeza. Por fim, mostraram gravações de reuniões da crueldade e do alto comando. As gravações estavam caindo.
A crueldade e os líderes falaram abertamente sobre a remoção de espécies inferiores para abrir espaço para a expansão do seu império. O massacre na colônia Nevuek foi apenas o primeiro teste. Estas são mentiras, gritou a crueldade e o embaixador. Ele apontou todos os 4 braços para os humanos. Essas gravações são falsas. Nathan Taylor deu um passo à frente. Antecipamos a sua negação. É por isso que incluímos códigos de verificação incorporados nas suas próprias comunicações. Qualquer espécie com ferramentas de análise avançadas pode confirmar que estas gravações são genuínas. Vários técnicos do conselho assentiram. Eles já haviam verificado. A crueldade e o embaixador voltaram-se para o líder do conselho. Um alienígena alto e magro com pele cinza. Este é um truque humano para virar a galáxia contra nós. Eles não são confiáveis. O líder do conselho parecia perturbado. A evidência parece clara, embaixador. O que a crueldade dizem em sua defesa? Não dizemos nada. A crueldade e o império não respondem a seres inferiores. O embaixador avançou em direção à saída, seguido rapidamente por seus assessores. Um pesado silêncio caiu sobre a Câmara. O líder do conselho falou com cuidado. Embora as evidências sejam perturbadoras, a crueldade e o império controlam a maior força militar da galáxia. Devemos proceder com cautela. Sofia Martinez deu um passo à frente. Eric pareceu surpreso. Ela não estava programada para falar. Eu os observei executar meus amigos. Ela disse, com a voz firme, 50.000 pessoas. Homens, mulheres, crianças, eles não se importavam. E agora descobrimos que foi apenas um teste para algo muito pior. Ela olhou ao redor da Câmara. Quantos dos seus mundos estão na lista de alvos deles? Quantos bilhões morrerão enquanto você agir com cautela? O líder do conselho suspirou. Tenente, compreendemos a sua raiva. Mas o que você gostaria que fizéssemos? Comece uma guerra galáctica. Ryan Cooper, o desafiador-chefe de segurança, sussurrou algo para Eric. O capitão assentiu e deu um passo à frente. Honorável conselho, enquanto o desafiador reunia provas, a Terra não ficava parada. Ele acenou para Ryan, que ativou um pequeno dispositivo. Novas imagens apareceram nas telas. Eles mostraram pequenos objetos perto de instalações militares krautianas importantes. O que estamos vendo, capitão? Perguntou o líder do conselho. Ogivas de antimatéria. Eric respondeu calmamente. Colocado perto de 27 bases krautianas importantes. A câmara explodiu em gritos chocados. O líder do conselho parecia atordoado. Isto é terrorismo. Não, Eric respondeu. Isso é alavancagem. A Terra nunca usou tais armas contra alvos civis e nunca o fará. Estes dispositivos visam apenas instalações militares e apenas aqueles envolvidos no programa Biovapon. Laura Bennett deu um passo à frente. A Terra exige justiça, não guerra. Queremos que os responsáveis pelo massacre sejam julgados perante este conselho. Queremos que o programa Biovapon seja desmantelado com verificação por observadores independentes. E se essas reivindicações não forem atendidas, questionou o líder do conselho. Eric olhou diretamente para os representantes krautianos que permaneceram. Então destruiremos a sua capacidade de desenvolver armas de destruição em massa. Não buscamos sua extinção. Ao contrário deles, não acreditamos em genocídio. Mas não permitiremos que ameacem a galáxia. O conselho mergulhou no caos. Algumas espécies elogiaram a ousadia humana. Outros condenaram as suas táticas, mas todos compreenderam. Os humanos não seriam vítimas silenciosas. Eles tinham vontade de agir quando os outros apenas falavam. 3 dias se passaram sem resposta do Império Krautian. O Conselho Galáctico permaneceu em sessão constante, debatendo o que fazer. O ultimato da Terra tinha um prazo de 8 dias. Restavam 5 dias. No desafiador, Eric recebeu uma mensagem do presidente russo. Ele reuniu sua equipe sênior para ouvir isso. Capitão Johnson, dizia a imagem do presidente,
O embaixador Krautiano na Terra entregou sua resposta oficial. Eles consideram as nossas provas falsas e as nossas ameaças vazias. Eles acreditam que nos falta vontade para usar as nossas armas. Ela fez uma pausa. Eles estão errados. Código de autorização Alpha 7 Delta. Confirme o recebimento. Eric olhou para sua equipe. Eles acham que estamos blefando. Laura balançou a cabeça. Eles não entendem os humanos. Eles acham que todas as espécies são como eles, governadas por cálculos frios. O que é Alpha 7 Delta? Perguntou Sofia. Ryan Cooper respondeu severamente. Autorização para demonstrar que as nossas ameaças são reais. Eric se levantou. O presidente está autorizando uma única manifestação. Um alvo, baixas mínimas, impacto máximo. Isso é sábio? Laura perguntou. Assim que cruzarmos esta linha, 50.000 pessoas já estarão mortas. Érico respondeu. A linha foi cruzada na colônia New Hope. Eric entrou na ponte e assumiu sua cadeira de comando. Defina o curso para Outpost Cakes como 19. Essa é uma estação de pesquisa militar krautiana, senhor, disse o oficial de navegação. Não tripulado de acordo com nossa inteligência. Exatamente. Mostraremos a eles que estamos falando sério sem tirar vidas. Eric olhou para Ryan. Prepare a Variade 7 para detonação remota. Médico-nos a uma distância segura. O desafiador moveu-se pelo hiperespaço, chegando perto de uma pequena lua. Em órbita estava uma instalação krautiana. Todo metal e ângulos agudos. Procure formas de vida, ordenou Eric. Digitalização concluída. Nenhuma assinatura orgânica detectada, relatou Ryan. Abra um canal para o alto comando krautiano. Nathan Taylor mexeu em seu console. Canal aberto, senhor. Eric ficou alto. Este é o capitão Eric Johnson da Força de Defesa da Terra Unida. Para o alto comando krautiano, você chamou nossas evidências de falsas. Você chamou nossas ameaças de vazias. Você estava errado em ambos os aspectos. Ele acenou para Ryan. Detonar ogiva 7. Um pequeno flash apareceu perto da estação. Então, uma explosão de poder incrível destruiu a instalação. A onda de choque tomou conta do desafiador, fazendo o navio tremer apesar de estar a uma distância segura. Transmita isso para toda a galáxia, ordenou Eric. Nathan digitou rapidamente. Todos os relés quânticos ativados. Todas as espécies com tecnologia de comunicação verão isso. Eric falou novamente para a câmera. A instalação que acabamos de destruir estava desabitada. Nós o escolhemos especificamente para evitar vítimas. Ao contrário de você, não temos como alvo vidas inocentes. Ele fez uma pausa. Você tem 4 dias para entregar os responsáveis pelo massacre de Nova Esperança e desmantelar seu programa de armas biológicas. Ou destruiremos todas as instalações militares envolvidas no seu desenvolvimento. A transmissão terminou. Por um momento, a ponte ficou em silêncio. Volte para o espaço da Terra, Eric ordenou calmamente. Em poucas horas, a galáxia entrou em erupção em resposta. O sistema de comunicação do desafiador foi inundado com mensagens. Julia Sanders, a oficial de comunicações, parecia impressionada. Senhor, estamos recebendo milhares de transmissões de toda a galáxia. Dos krautianos, Eric perguntou. Não. De suas vítimas. Os olhos de Julia se arregalaram ao ler as mensagens. Espécies das quais nunca ouvimos falar estão nos contatando. Compartilhando histórias de atrocidades krautianas. Oferecendo suporte. Alguns estão até enviando coordenadas de outras instalações de armas krautianas. Laura olhou para a enxurrada de mensagens. Os krautianos têm intimidado a galáxia há séculos. Ninguém se atreveu a enfrentá-los antes. Até a humanidade mostrar que isso poderia ser feito. Disse Sofia. Uma mensagem especial chegou do Conselho Galáctico. O líder do Conselho apareceu na tela. Capitão Johnson, ele disse.
Suas ações mudaram o equilíbrio de poder em nossa galáxia. 37 espécies formaram uma coligação que apoia as exigências da Terra. Eles se autodenominam Aliança da Justiça. Ele fez uma pausa. O Império Krautia enfrenta agora uma oposição unida pela primeira vez na sua história. Eric assentiu. E a resposta deles? Ainda silêncio. Mas a nossa inteligência sugere que a sua liderança está dividida. Alguns estão clamando pela guerra. Outros. O líder do conselho pareceu surpreso. Outros estão sugerindo o cumprimento de suas demandas. Enquanto o desafiador voltava para casa, a tripulação observava a transformação da galáxia. Espécies que viveram com medo durante gerações estavam encontrando suas vozes. E a humanidade, os recém-chegados à Sociedade Galáctica, tornaram-se o seu líder improvável. No último dia do ultimato da Terra, o desafiador orbitou a Terra. Eric ficou na ponte, observando a contagem regressiva do cronômetro. Restavam apenas 6 horas antes que fossem forçados a destruir as instalações militares krautianas. Capitão, estamos recebendo uma transmissão. Júlio Zenders disse. Está vindo de dentro do espaço krautiano, mas não está nos canais habituais. Passe isso, Eric ordenou. A tela mostrava um oficial krautiano. Ao contrário de outras que tinham visto, a armadura deste era mais simples. O tradutor deu às suas palavras um tom hesitante. Sou subcomandante da Força de Defesa Krautiana. Falo sem o conhecimento do alto comando. Ele fez uma pausa. Há muitos das nossas forças armadas que não apoiam o programa de armas biológicas ou o massacre da sua colônia. Eric trocou olhares surpresos com seus oficiais. Por que você está nos contatando? Subcomandante. Nossa sociedade foi governada pelo medo por muito tempo. Muitos de nós desejamos que os responsáveis pelo massacre sejam levados à justiça. Vex Alto olhou por cima do ombro, nervoso. O alto comando está dividido. Alguns desejam entregar os culpados. Outros se preparam para uma guerra total. Laura Bennett deu um passo à frente. O que você está oferecendo? Posso entregar-lhe os arquitetos do massacre de Nova Esperança e do programa de armas biológicas. Em troca, você deve prometer julgamentos justos e não execuções sumárias. Eric assentiu. Essa sempre foi a nossa intenção. Buscamos justiça, não vingança. Como sabemos que isso não é uma armadilha? Ryan Cooper perguntou. Você não sabe, admitiu Vextal. Mas fornecerei os códigos de acesso ao nosso grau de defesa como demonstração de boa-fé. Após o término da transmissão, a ponte explodiu em debate. Não podemos confiar neles, insistiu Ryan. Isto poderia ser um truque para nos atrair para uma emboscada, ou poderia ser genuíno, rebateu Laura. Se houver uma oportunidade de resolver isto sem mais destruição, devemos aproveitá-la. Eric virou-se para Sofia. Tenente Martinez, você estudou as comunicações deles mais do que ninguém. O que você acha? Sofia considerou cuidadosamente. Os Croutianos valorizam a hierarquia acima de tudo. Para um subcomandante agir contra o alto comando é quase impensável. Ele deve realmente acreditar no que está fazendo. Eric tomou sua decisão. Iremos encontrá-los, mas estaremos preparados para tudo. O ponto de encontro foi uma estação espacial neutra dirigida pelos Celeranos. A Defiant chegou primeiro, seguida por uma pequena nave croutiana. Vextal subiu a bordo com 6 oficiais croutianos de alto escalão presos. Foram eles que planejaram o ataque à colônia New Hope, disse Vextal. E estes 3 desenvolveram a arma biológica. O presidente da Terra, russo, chegou em outra nave, junto com representantes do Conselho Galáctico. Os prisioneiros foram transferidos para a custódia do Conselho. Haverá um julgamento justo, disse o presidente a Vextal. Todas as evidências serão apresentadas abertamente. A notícia da rendição se espalhou rapidamente pela galáxia. O alto comando croutiano, enfrentando rebelião interna e oposição unida de outras espécies, denunciou oficialmente as ações dos oficiais presos. 2 semanas depois, o julgamento começou.
foi transmitido para todos os mundos da galáxia. Sofia Martinez foi a primeira a prestar depoimento. Sua voz estava firme enquanto descrevia o massacre. Eles não mostraram piedade, disse ela. Eles não deram nenhum aviso. Eles executaram todo mundo. Cientistas, professores, crianças, como teste para suas armas. Uma por uma, as evidências foram aumentando. Os oficiais croutianos não podiam negar o que haviam feito. Seus próprios registros provaram sua culpa. No último dia do julgamento, Vextal abordou Eric. A maneira como você lidou com esta situação surpreendeu muitos em nosso império. Esperávamos que os humanos fossem vingativos e violentos. Podemos ser, admitiu Eric. Mas escolhemos ser melhores do que isso. Os juízes do Conselho Galáctico deram o seu veredicto. Culpado em todos os aspectos. A sentença foi prisão perpétua e não morte. Alguns dirão que isso é muito brando. A presidente russo disse à galáxia em seu discurso. Mas não nos tornaremos como aqueles que julgamos. Justiça não consiste em combinar crueldade com crueldade. Trata-se de garantir que tais atos nunca mais aconteçam. Enquanto os prisioneiros eram levados embora, Sofia sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Os mortos da colônia New Hope receberam justiça. Não vingança, mas algo mais importante. Reconhecimento de que o que aconteceu com eles foi errado. E uma promessa à galáxia de que isso nunca mais aconteceria. Um ano após o julgamento, a galáxia mudou. A Câmara do Conselho Galáctico parecia diferente agora. A mesa curva onde apenas as espécies mais antigas se sentavam agora incluía assentos para todos os membros, incluindo a Terra. O capitão Eric Johnson, agora almirante Johnson, esteve ao lado de sua antiga tripulação ao receber a mais alta homenagem do Conselho. A cerimônia da medalha estava sendo transmitida para todos os mundos da galáxia. Pela coragem diante de adversidades esmagadoras, o líder do Conselho disse, por buscar justiça em vez de vingança, e por unir a galáxia contra a tirania, apresentamos a estrela da unidade à tripulação do UES Defiant. Eric aceitou a medalha em nome de sua equipe. Fizemos o que qualquer um faria quando enfrentasse uma injustiça, disse ele. Nós nos levantamos. Após a cerimônia, Eric caminhou com Sofia pelo Jardim Memorial. Foi plantado no centro da Estação Espacial do Conselho. 50.000 árvores da Terra cresceram aqui, uma para cada vítima da colônia Nuke. No centro havia uma pedra simples com seus nomes. Você ainda tem pesadelos? Eric perguntou baixinho. Sofia assentiu. Às vezes, mas agora são diferentes. Ainda os vejo morrendo, mas depois vejo o que veio depois. A justiça, as mudanças. Ela tocou uma das árvores jovens. Suas mortes não foram sem sentido. Eles mudaram a galáxia. Do outro lado da estação, Laura Bennett sentou-se com Vextal, que agora servia como embaixador croatiano no Conselho. O Império Croatian passou por reformas massivas após o julgamento. O antigo alto comando foi removido e substituído por líderes que procuravam cooperação em vez de domínio. Meu povo ainda tem muito que aprender, disse Vextal. Durante milhares de anos, acreditamos que a nossa força nos dava o direito de governar. Agora devemos aprender a ser iguais. Isso é algo contra o qual todas as espécies lutam, respondeu Laura, até mesmo os humanos. Na Terra, o presidente russo dirigiu-se às Nações Unidas sobre o Tratado da Nova Aliança. A Aliança da Justiça tornou-se permanente, com a participação de 46 espécies. A Terra ocupou uma posição especial como mediadora em disputas. Somos recém-chegados à comunidade galáctica, disse ela, mas a nossa vontade de defender o que é certo conquistou-nos respeito. Com esse respeito vem a responsabilidade. O programa Bioweapon foi completamente desmantelado. Em seu lugar, as espécies membros criaram uma iniciativa partilhada de investigação médica. M. Sutton liderou a equipe da Terra, trabalhando com cientistas de toda a galáxia para curar doenças que atormentavam vários mundos. O desafiador tinha uma nova missão agora. Com Olivia Rives como nova capitã, liderou explorações em regiões inexploradas da galáxia, em busca de novas
Espécies para convidar para a aliança. Em um pequeno planeta próximo ao limite da galáxia, uma cerimônia marcou a fundação da colônia Ock, batizada em homenagem aos que morreram. Humanos e alienígenas trabalharam lado a lado, construindo casas e laboratórios. Esta seria a primeira colônia verdadeiramente mista, com 7 espécies vivendo juntas. Ryan Cooper, que havia deixado o serviço militar, agora chefiava a segurança da colônia. Espécies diferentes, culturas diferentes, mas os mesmos objetivos, disse ele aos recém-chegados. Paz, prosperidade e nunca esquecer o que nos uniu. No novo centro educacional do Conselho Galáctico, uma turma de jovens de 20 espécies diferentes ouviu um convidado especial. Sofia Martinez, agora embaixadora, falou sobre sua experiência. Eu fui a única sobrevivente, ela disse a eles. Contei a história do que aconteceu na colônia Milwaukee, mas o que mais importa é o que aconteceu depois, como a galáxia se uniu, como a justiça prevaleceu sobre a vingança. Um jovem Crotin ergueu um de seus forenhas. Esta foi a primeira geração criada sob o novo regime, ensinada a questionar em vez de obedecer cegamente. Você não ficou com raiva? Você não queria vingança? Ele perguntou. Sofia sorriu gentilmente. É claro que eu estava com raiva, todos os humanos estavam, mas queríamos algo mais do que vingança. Queríamos justiça, não apenas para nós, mas para todos os que sofreram em silêncio. Após a aula, Sofia se encontrou com Eric uma última vez antes de ele partir em missão diplomática para mundos distantes. Você já pensou que uma pequena colônia poderia mudar tanto? Ele perguntou. Não a colônia, respondeu Sofia. A resposta ao que aconteceu lá, quando a galáxia assistiu com horror, a Terra exigiu justiça, e a justiça, ao que parece, é contagiosa. Em uma tela atrás deles, uma nova nave foi lançada da doca orbital da Terra. Seu nome estava visível no casco, UES New Hope, a primeira de muitas naves que levariam a mensagem da humanidade às estrelas. Justiça para todos ou paz para ninguém.